De manhã nós ministramos sobre a importância de você cuidar das suas atitudes. Tem pessoas que não entenderam ainda que o problema que está acontecendo na vida deles não é o capeta. Tem gente correndo de oração, do sal grosso, botando um copo d'água em cima da televisão para beber, fazendo tudo quanto é esforço que pode fazer para resolver o problema da sua vida e não está resolvendo. E tem muita gente achando que tem um demônio, tem um encosto. E talvez, é o que eu vim aqui desafiar, é o propósito desse livro, talvez o que você precisa é apenas mudar a sua atitude. Nossas atitudes, elas podem abrir as portas para o projeto de Deus em nossa vida, acelerar. Uma boa atitude e uma má atitude pode frear os projetos de Deus para nós. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer com a nossa vida. Porém, em Tiago 4,6, nós lemos que Deus dá graça a quem tem uma atitude de humildade e resiste ao soberbo. Uma atitude de soberba atrai a resistência de Deus. Agora, falei isso de manhã, quando você tem um demônio te resistindo, é fácil, porque tem força espiritual maior para você buscar. Tem Deus, que Ele quer de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, amém? 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 Tem Deus. Agora, e quando Deus te resiste, você vai buscar quem? Quando Deus põe a mão na sua frente e fala assim, você não vai, sabe por quê? Eu não estou gostando da sua atitude. E o que muita gente ainda não entendeu, é que apesar dos cursos de casais que você tem feito, apesar de você buscar e correr atrás de pastores ungidos e abençoados que tem nessa comunidade e em outros locais que você tem ido para orar por você, para ver se a sua vida muda, você ainda não entendeu que o que precisa mudar é uma atitude. Quando eu mudo a minha atitude, o meu mundo muda. É uma decisão interna que vai resultar em atitudes boas imediatamente, assim, no nosso dia a dia, e que vai abrir as portas de Deus para nós. Então, de manhã, nós tratamos que Deus leva isso a sério. Deus não gosta desse negócio de biquinho, não. Tem gente que gosta de fazer biquinho, não tem? Você conhece alguém que gosta de fazer biquinho? Você fala alguma coisa e fala, não vale dar um cutucão no marido, né? Por favor, não faça isso. Biquinho. Deus chegou para Caim e falou para Caim, Caim, não vou aceitar a sua oferta não. Caim ficou bravo, disse que sua cara mudou. E Deus vira para ele e diz, por que você está com essa cara assim? Por que você está fazendo birra? Rapaz, você está todo errado, o pecado está batendo na sua porta. Se você tivesse certo, eu receberia. O pecado está batendo na sua porta e você não está fazendo nada. Abre os seus olhos. Ele disse, quer dizer, ele continuou com a sua birra, com a sua marra, com o seu biquinho, com a sua má atitude, resultou em um homicídio. E você sabe o que aconteceu depois disso. Diz que ele se tornou derradeiro, mendigo sem residência. Uma má atitude pode destruir as nossas vidas, apesar de toda a bondade, toda a graça, tudo que Deus tem feito para nos abençoar. Uma boa atitude, uma mudança de atitude, um ajuste de atitude pode salvar a nossa família. Um ajuste na sua atitude pode ser o que abre portas para a sua promoção no trabalho. Um ajuste de atitude pode ser o que salve de vez o seu filho, o seu cônjuge, alguém que está do seu lado que já não aguenta mais conviver com a má atitude. E nós vimos também que a má atitude, ela não pode ser fruto do que nós vivemos. O que nós vivemos não pode dominar como nós agimos hoje. Existe cura em Cristo. Toca a pessoa do seu lado e diz assim, você pode ser curado em Cristo. E mudar as suas atitudes. No segundo culto à tarde, nós tratamos sobre o terceiro capítulo do livro, que é atitude de misericórdia. Nós precisamos de cultivar em nós a atitude de misericórdia. Quando fala misericórdia, virou um jargão no meio dos crentes. Misericórdia. Virou jargão, inclusive, em programas de comédia na televisão. Qualquer misericórdia. Mas o que é misericórdia? É estender um favor a quem não merece.
É perdoar aquela pessoa que te fere, vez pós vez pós vez. É entender que Deus opera misericórdia diariamente na sua vida e que você não pode se dizer um cristão se não está disposto a semear misericórdia a quem precisa. Na verdade, nós entendemos que no Sermão da Montanha Jesus disse: bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Quantos aqui acham que precisam de misericórdia dos irmãos? Levanta a mão, deixa eu ver quantos acham que precisam. Ok, alguns não levantaram a mão, mas tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez hoje a sua vida está certa mesmo, está assim, ó, pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida com Deus, eu estou em santidade, eu estou assim, ó, estou no azeite, eu estou no joelho, na oração e na unção. Ok, mas deixa eu te falar uma coisa, vai chegar um momento da sua vida que você vai sentir e vai precisar de misericórdia. Que você vai precisar que alguém te abrace e te perdoe. Todos nós erramos, todos nós temos filhos, familiares, irmãos, amados que são preciosos para nós, que cometerão erro, que nós vamos precisar de abraçá-los e de tomar a causa deles e pedir misericórdia dos outros. Então, se você entende que você precisa de misericórdia, Jesus disse: semeie, porque quando você é misericordioso, você vai receber misericórdia. E nós vimos de tarde que a misericórdia não pode ser só com o perdido. Tem gente que tem misericórdia só com o perdido, né? A pessoa chega de fora, vem, meu irmão. Não, mas eu estou todo errado, eu não posso ir à igreja. Vem do jeito que você está, rapaz, Jesus te ama. Venha como está aqui, ó, vinde a mim o cansado, o oprimido. Não, mas eu tenho que arrumar minha vida. Não arruma nada, venha para Jesus do jeito que você está. A pessoa chega na igreja, entrega o coração para Jesus, e muitas igrejas já fazem assim: agora que você é crente, agora que você acabou de aceitar Jesus, tem que mudar a sua vida. Não aceitamos mais pecado na sua vida. E muitas vezes nós lutamos para arrancar uma alma do inferno e depois expulsamos ela da igreja com o nosso legalismo e a nossa exigência que a pessoa nunca mais erre. Agora a pergunta que é: quem aqui nunca mais errou na vida? Não, pode até errar, mas os pecadão não. Pecadão não. Roubar, matar, adulterar, esses não. Né? Fumar, beber, o que for, esses não. Mas uma mentirinha de vez em quando, raivinha, falta de perdão, murmuração, fofoca. Aí isso a gente até tolera. Agora a pergunta é: tem níveis diferentes de inferno? Ah, não, né? Então o pecadinho ou o pecadão leva para o inferno do mesmo jeito, né? Nós precisamos ter misericórdia por aquelas pessoas que mais precisam. Olha, nós temos alguns irmãos, entenda algo. O processo de Deus na vida de todo mundo é diferente. Você vai ter pessoas que você não entende por que demora tanto tempo para eles terem uma experiência com Deus. Simplesmente exerça a misericórdia. Eventualmente a ficha vai cair, um dia o evangelho vai entrar, um dia ele vai vencer isso, mas não desista de ninguém, porque ele ainda não está andando segundo os seus padrões. Exerça a misericórdia, amém? Nós vimos de tarde, eu estou apenas recapitulando para os que não estiveram, isso vai estar aí, eu falei no culto passado, vai estar na fita. Aí o Osmar perguntou: o que é isso? Não tem mais fita, né, gente? Vai estar no CD ou no DVD, você pode adquirir, mas eu falei, as pessoas que mais precisam de misericórdia, eu não sei se você se deu conta disso ainda, é sua esposa, seu esposo, seus filhos, que são aqueles que mais te ferem. É quem mais passa tempo com você. Mas não merece a minha misericórdia. A misericórdia é para quem não merece. Mas não merece, é para ela, então. É para quem não merece. Se ela merecer, ela não precisa de misericórdia. A pessoa precisa de justiça. Não, ela merece o perdão. Ela merece por quê? Não, porque tem o lado dela e não. Então, vamos levar para a justiça, que ela está correta. Estão agindo incorretamente com a pessoa. Não, a pessoa está errada, pisou na bola, pisou de novo. É aí que precisa de misericórdia. E agora, misericórdia não é opcional. E, por gentileza, se você pode, ouça essa ministração, porque vai te ajudar muito a exercer misericórdia, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, que vivem debaixo do mesmo teto que você. E agora à tarde eu queria terminar ministrando para vocês o capítulo 4, e pensando com vocês acerca de ter uma atitude correta em tempos difíceis. Fala comigo, atitude correta
em tempos difíceis? Ah, porque ter atitude correta quando a gente está dando 4-1 no Corinthians, né? Ganhando a Copa do Brasil. Tudo bem, mas e o dia que a gente perde 3-0? Qual a atitude que a gente vai ter? E o dia que a gente fez tudo e nada deu certo? E o dia que a minha esposa não está bem? Tem aqueles dias na semana, né? Que é mais ou menos o quê? Por mês? 3 a 7 dias. Em alguns casos, 25, 28 dias. E nesses dias, quando eu estou fazendo tudo correto e não funciona. Eu tento consertar, eu tento fazer tudo. Como eu reajo diante de situações difíceis? E é isso que eu quero estar pensando hoje com você. Eu estou usando o meu livro como esboço. Como reagir em momentos difíceis? Qual é a atitude correta que eu devo ter em momentos difíceis? Deixa eu ler algo para você aqui. Olha, estou convencido de que a vida que tenho representa 10% daquilo que me acontece. E que as respostas que dou diante do que ocorre comigo são os 90% restantes. Ou seja, o maior problema não é o que sofremos, e sim como respondemos aos sofrimentos. Eu tenho reparado na vida de pessoas que caminham comigo há mais de 2 décadas, de perto, eu cuidando da vida deles, nesses 21 anos de ministério pastoral, que algumas dessas pessoas viveram traumas que eu não consigo nem entender como ainda conseguiram avançar. Porém, essas pessoas ficaram bem, e após esses traumas, elas alcançaram voos, assim, alturas novas em seu caminhar com Deus, voaram mais alto, avançaram, tiveram experiências, cresceram, prosperaram, famílias que não tinham motivo para estar mais junto. Você tem todo um currículo para dizer assim, esse casamento não existe mais, porém, hoje, eles estão mais bem casados do que muita gente que é beijinho, 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 sempre na minha frente. Um casamento sólido, estabelecido, pessoas que tiveram situações financeiras horríveis e hoje estão melhores do que aqueles que sempre cresceram. Sabe por quê? Porque no momento da crise, eles tiveram uma atitude correta. Uma atitude correta em tempo de crise, ela muda a história da sua crise e ela te impulsiona para um tempo novo e melhor, porque Deus é especialista em fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Agora, não adianta nada eu clamar esse versículo e dizer assim, eu clamo na minha vida, né? Escrever no espelho da casa, pôr no carro, todas as coisas cooperam para o bem, isso vai cooperar para o meu bem, sendo que a minha atitude está sendo errada. Está sendo uma má atitude diante daquela crise. Olha, às vezes, no gabinete pastoral, a gente está tratando de uma grande crise, e quando a gente vai ver o problema da crise, não é a crise, é a reação que estão tendo um com o outro diante da crise. Faz sentido para você? Mas o marido e mulher estão na verdadeira luta de boxe, é Holyfield e Mike Tyson, até com mordida de orelha acontecendo. Ali, aquela coisa, né? Briga de mancha com fiel. Aí você vai ver o que está acontecendo, você vai, mas como isso tudo começou? Aí você vai vendo, uma besteirinha. Mas uma reação e uma má atitude diante dessa besteirinha gerou esse conflito atômico que estamos tratando agora. Pensa, as maiores lutas, crises que você viveu ou está vivendo, foram as lutas que te abateram ou foram as suas reações erradas que criaram problemas proporcionalmente muito maiores? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei então a prestar atenção em como eu reagia diante de crises. Não é fácil a gente ter uma reação correta, porque na hora da crise, a gente não quer ser sóbrio na hora da crise, a gente quer gritar, chutar o balde. A gente vai ver alguns versículos bíblicos sobre como personagens que nós amamos reagiram diante de crises, mas eu estou apenas colocando o alicerce para te dizer o seguinte, se você reage corretamente, você vai avançar independente da pior situação que você estiver vivendo. Deus vai transformar isso para a bênção, ou Deus vai fortalecer o seu coração e te ensinar uma lição. Essa doeu, você perdeu, mas você sai mais forte e vai construir melhor da próxima vez e vai construir mais sobriamente. Porém, tudo começa com uma decisão. Eu quero contar para vocês uma decisão de mudança de atitude. Quero contar para vocês uma experiência pessoal. Sabe aquele dia que o mês fica muito longo para a quantidade do seu salário? Não, o dinheiro fica curto, o mês fica muito longo? Pois é, isso aconteceu comigo alguns anos atrás.
de repente me dei conta que naquele mês todos os meus recursos estavam comprometidos, todos os recursos, estava tudo comprometido. E a minha esposa, cadê o dinheiro para comprar o material das crianças? Eu falei, que material das crianças? O bendito do material que tem um mês que eu estou te dizendo que tinha que comprar, e você me disse espera. Eu disse, espera, falou, não tem mais como esperar, daqui a 2 dias começa a aula, você tem que levar o material. Eu disse, nem era tanto. Falei, quanto você precisa? $200. Falei, $200. Pensei, vou ligar para alguém, vou ligar. Falei, de uma hora para outra eu parei, falei, mas vou ligar, que vergonha. Não é possível que eu não tenha $200 parado em lugar nenhum. Fui no computador, fui no banco, não tem que esperar o cheque chegar primeiro, descontar. Essa conta já está vencendo depois da manhã, aquele mês ficou horrível. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fui ficando irritado, nervoso, e a minha esposa falando, mas eu já não estou te falando. Puxa, eu te disse que você fazer. Marcelo, por favor, como é que vamos fazer? Não, vai. Falei, de repente eu me lembrei que meu filho tinha um jarrinho de moedas. Eu lembrei que embaixo da minha cama tinha um galão de leite que eu cortei que estava cheio de moedas. Lembrei que tinha moeda espalhada pela casa inteira, que lá é um costume nosso, né? Chega com a moeda da rua e vai juntando dentro de casa, que é tanto de moeda. Eu lembrei disso. Eu falei, eu tenho um monte de moeda aqui dentro de casa. Será que eu não consigo pelo menos $100 aqui dentro? Chamei a minha filhinha, né, na época, 4 anos de idade, ela já tem 6. Chamei a Juliana, que na época tinha 9, 10. E chamei as duas e falei assim, vamos brincar com o papai? Elas disseram, vamos! De quê? Eu disse, caça ao tesouro. A pequenininha, yes! Tudo para as crianças é farra. Falei, é o seguinte, movi a mesa, movi as cadeiras, fiz um espaço desse tamanho assim no meio da sala. Vamos buscar todas as moedas dessa casa. Vamos sair procurando e vamos jogar aqui no chão da sala. E aí eu já vim com um galão que tinha embaixo da minha cama, de leite, cheio de moeda de 1 centavo, de 5, e joguei, mas joguei alto assim. Aquilo espalhou no chão da sala, minha esposa olhou assim, espalhou no chão da sala, e as meninas, yeah, a treasure hunt, caça ao tesouro. E eu disse, chama os irmãos mais velhos. Só que o irmão mais velho já era um rapazinho de 16 anos, a irmã na época tinha 14, foram chamar, eles já subiram meu olhando e me disseram, o que foi, pai? Falei, caça ao tesouro! Tá. Todo o dinheiro aqui. E aí, de início, os meus 2 filhos mais velhos não entraram na brincadeira, mas daqui a pouco, né, com aquele monte de dinheiro no chão, eu me joguei em cima, assim, porque fez um mar de moedas. E eu comecei a ver que tinha moeda espalhada para tudo quanto é lado da casa. Muita moeda de 1 centavo, muita moeda de 5, muito troco. E eu comecei a brincar e eu falei, vocês conhecem o tio Patinhas? Não. Vocês não conhecem o tio Patinhas? Não tem tio Patinhas aqui? Quem é o tio Patinhas? Eu falei, fui na internet, tio Patinhas em inglês. Tem que ter, é daqui. Fui ver Uncle Scrooge. Falei, o Uncle Scrooge, o tio Pão Duro. Essa seria a tradução ao pé da letra. E aí, não conhecia, apresentei para eles, mostrei ele nadando numa piscina de dinheiro, falei assim, aí joguei, comecei a nadar, a pequenininha também, fizemos uma farra. Foram algumas horas de brincar com moeda, de ver um mar de moeda na sala, e de ajuntando, a minha esposa entrou também na brincadeira, viu o que aquilo estava produzindo, ficou alegre também, comecei a separar o dinheiro, botei numa mochila, tentei levantar, não consegui, ficou muito pesado, falei, tem que levar para o banco. Agora, aí... Peguei com muito jeitinho, separei, botei em 2 mochilas, consegui um do lado do outro. Bom, levei para o banco, quando contei, exatamente para não lembrar o valor aqui, tinha $318 em moeda espalhada dentro de casa. Voltei com o dinheiro em nota, dei para minha esposa e falei assim, vai comprar um material, querida. Isso parece uma besteira, algo muito simples, mas deixa eu te contar o que isso gerou. Preste atenção. Foi uma brincadeira, o que era motivo de ser uma situação de estresse familiar, ou motivo de desentendimento entre minha esposa e eu, ou até mesmo uma questão de autocondenação para mim como homem. Puxa, como eu deixo isso acontecer? Transformou-se em uma preciosa e divertida história de família. Deixa eu ler para vocês. Aproveitamos a oportunidade para criar um momento familiar saudável. Isso ficou gravado na memória das minhas crianças.
Ao relembrar aquele dia com Jussiara e as crianças, demos muitas risadas. Minha esposa definiu a experiência assim, palavras da minha esposa: foi uma forma prática de ter uma boa atitude diante de uma situação ruim. Um momento difícil transformou-se em motivo de diversão para a criançada. Enquanto eu escrevia esse livro, eu chamei os meus filhos e falei: vocês lembram disso? Claro, pai! Falei: me escreve aí, o que você lembra daquele dia? Como você se sente, o que vem na sua cabeça quando você lembra daquele dia? A pequenininha não escreveu, ela disse, nós escrevemos por ela, mas todos os outros escreveram. Eles escreveram assim: Ana Sofia, 4 anos na época. Foi um dia muito feliz. Eu me senti rica com todas aquelas moedas. A Juliana, 10 na época. Foi fantástico, um tempo tremendo de família, uma experiência que nos uniu ainda mais. Essa é a minha lei. Ela lê 2, 3 livros por semana. Essa é a minha intelectual lá em casa. Foi uma experiência que nos uniu ainda mais. A Giovana, que tinha 14 anos, foi único e maravilhoso ver todos juntos procurando as moedas. Foi uma aventura com muitas risadas, ideias criativas. Rafael, que na época tinha 16 para 17 anos, escreveu: como eu não era tão novinho quanto minhas irmãs, eu logo percebi o que essa caça ao tesouro significava. Uma maneira de conseguir dinheiro para comprar o nosso material escolar. Eu me lembro de pensar naquele dia comigo mesmo: uau, que maneira genial de transformar uma situação ruim em uma atividade divertida em família. Quantas vezes, por causa de um momento ruim, nós traumatizamos a nossa família? Nós traumatizamos o nosso casamento. Tem outra oportunidade, uma outra história. Eu estou dando alguns exemplos práticos, antes da gente entrar nos versículos bíblicos, mas tem uma outra oportunidade que eu até tirei do livro, para não parecer que a gente está passando fome. Porque só fala de aperto financeiro, eu falei: vou deixar só uma no livro. Mas eu vou contar para vocês. Saímos de férias, alugamos um daquele mobile home, sabe, aquele RV que vai todo mundo dentro, tem cama, tem tudo, um grande caminhão, que é uma casa andante. E na hora de pagar o caminhão, o cartão não passou. Aí eu tive que deixar o cartão do banco, e o cartão do banco era débito, já saiu da conta, que estava agendado a conta de luz, que quando eu estava de férias, a conta de luz foi cortada. E eu chego em casa das férias e a conta de luz está cortada, e não tem luz na casa. Eu olhei para minha esposa e falei assim: hoje nós vamos ter o jantar mais romântico da nossa vida. A criançada: o que é, pai? Estava em clima de viagem. Falei: velas, espalhamos vela na casa inteira. Tivemos um tempo maravilhoso, até o outro dia, para eu poder ir lá apagar e consertar. Sabe, amados, o que destrói a nossa família, o que destrói a nossa vida, o que destrói os projetos que estamos construindo, não são os momentos difíceis, são as reações erradas que temos diante dos momentos difíceis. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu pular aqui. Eu quero ler com você. Um minutinho. Deixa eu chegar aqui no verso-chave. Em Êxodos, no capítulo 2, você conhece bem esse texto, né? Êxodos capítulo 2, nós lemos muito disso, muitas vezes nós falamos, nós ensinamos, mas nós não prestamos atenção nisso. Em Êxodos, no capítulo 2, você vê Deus trabalhando com Moisés. Não, perdão, é Números capítulo 12, desculpe. Números no capítulo 2, você vê Deus trabalhando de uma forma interessante na vida de Moisés. Você vê Miriam e você vê Arão, que são irmãos de Moisés. Você vê que eles se unem e começam a falar contra Moisés. O motivo da discórdia era uma mulher estrangeira com a qual Moisés havia se casado, enfim. Mas ali eles começaram a reclamar de Moisés, eles começaram a ter uma má atitude. E eles estavam no meio do deserto. E essa má atitude atrasou o projeto e o andamento. Diz que eles ficaram parados, que todo Israel
parou. Por quê? Porque eles tiveram uma má atitude. Diga comigo, uma má atitude pode parar o projeto de Deus na minha vida. Ali você vê que Miriam fica leprosa, leia em casa com calma depois, mas Miriam fica leprosa. A lepra de Miriam, por causa da má atitude dela com o irmão, mas Deus não fala só contigo, fala comigo, eu vou ter uma má atitude. O que tem de gente no corpo de Cristo, mas Deus também fala comigo, que não respeita os processos, não respeita o tempo, não respeita o trabalho de Deus, não respeita o momento que Deus quer trabalhar na vida dele, e ele tem uma má atitude, ele não apenas fica leproso, como ele prejudica seus familiares, seus irmãos, prejudica o corpo de Cristo inteiro. Uma má atitude, você precisa entender isso, que a má atitude, ela te para, te prejudica e revela algumas coisas. Primeira coisa que a má atitude revela é quem você verdadeiramente é. Quando você reage diante de uma má atitude, como você reage? Quando você está certo e quando você tem razão, mas tem uma crise diante de você. Como você reage diante da crise? Pergunta ao seu irmão, como é que você reage diante da crise? Olha a carinha dele, vê se ele é muito manso. Você vê mansidão? Se você está perguntando à sua esposa, você já sabe muito bem como ela reage. Está perguntando ao seu marido, já sabe como reage. Agora escute algo. Como você reage diante da crise, mostra o seu verdadeiro eu. Provérbios 23, 7. Vamos ler junto. Provérbios 23, 7. Pois ele fala a respeito de uma pessoa avarenta, alguém que amava o dinheiro e nos dá uma boa perspectiva de como podemos lidar com isso. Olhe bem como fala. Pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. O que esse texto está dizendo? Que existem pessoas que têm belos discursos, mas a atitude revela o que está realmente em seu coração. Quando reagimos mal diante de situações, mostramos o verdadeiro estado do nosso coração. Aquele dia ruim, o dia da luta, você conhece quem você é. Você não sabe quem é você até que a casa cai. Você não sabe quem é você de verdade até o momento da sua maior dor, da sua maior luta. Muitas vezes nós dizemos, mas Marcelo, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. No meio da minha luta eu posso estourar, eu posso brigar, porque ninguém é de ferro. Ainda que seja verdade isso, que ninguém seja de ferro, entenda algo. Uma coisa é você estourar de vez em quando. A outra coisa é o seu nome ser José Estouro da Silva. Você não pode ser assim. Você tem que mudar a sua atitude. A segunda coisa que você precisa entender acerca da sua atitude é que, a gente já tem tocado nisso, eu quero enfatizar um pouquinho mais, as atitudes podem te levar ao êxito ou ao fracasso. Uma boa atitude te leva ao êxito ou ao fracasso. Afeta os seus relacionamentos. Você pode, por causa de uma má atitude, um momento, ficar 40 anos no deserto. E você pode ser espiritual. E aí sim, Êxodo 2, que eu estava citando, Moisés mata um homem, corre para o deserto, uma má atitude naquele momento, um homem estourado, iracundo. Mata ali na hora tal, corre para o deserto, 40 anos. Uma má atitude pode te pôr no deserto, meu irmão, por décadas. E uma boa atitude pode poupar anos de dor, naquele momento. Deus transformou em 40 anos um homem iracundo, um assassino, no homem que Deus mesmo diz depois, o homem mais manso da terra. João, que era, junto com seu irmão, revolucionários, os guerrilheiros, zelotes da época. O mesmo João que falou, Senhor, só quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar esses samaritanos, tudo aí? Só falar que a gente ora. Ele eventualmente é transformado. E ele vira o apóstolo do amor. Amados, amai-vos uns aos outros. Aquele que falou, quer que eu ore porque mais esses miseráveis, tudo aí? Depois ele vira o apóstolo do amor. Nós precisamos primeiro reconhecer que nós não estamos bem. A sua má atitude é um indício que você não está bem. Que você precisa de mudança. Se você não reconhecer isso, você nunca vai ter a experiência que Moisés e que João tiveram, nunca vai começar um tempo novo na sua vida, sempre voltando atrás, precisando construir outra vez. Por quê? Porque você não consegue viver muito tempo com construir. Você constrói, ai que bonitinho, que lindo, até que vem o dia mau.
Ah, depois não, vamos fazer de novo, gente, tem que construir outra vez. Ah, mas hoje eu perdi a paciência. Quantos irmãos preciosos vivem anos na sua vida assim? A sua má atitude destrói o belo que você passa anos construindo. Uma má atitude, um momento de má atitude. Ninguém é perfeito, mas a gente precisa deixar Deus trabalhar isso em nós. Nós precisamos mudar. Diga comigo, eu preciso mudar. Sua família precisa que você mude a sua atitude. Seu pastor precisa que você mude a sua atitude, viu? As pessoas que te amam precisam que você mude a sua atitude. Peça a Deus para te ajudar isso, para te ajudar a crescer nisso. Em Números 13, vemos ali Moisés designando 12 homens e dizendo, vai espiar a terra prometida. 10 volta e tem uma atitude, 2 têm uma atitude diferente. Uma atitude te põe na terra prometida ou estabelece o decreto de morte no deserto. Eu não aguento mais, não dá, não tem jeito, vai morrer no deserto. Não, eu vou crer no que Deus vai fazer na minha vida e eu vou buscar ter a atitude mais certa que eu posso ter. Você vai entrar na sua terra prometida. Uma outra coisa que eu quero destacar, o terceiro ponto sobre as atitudes, é que as nossas atitudes podem ser controladas. É impressionante, mas você sabia que você é inteligente? Você sabia que você consegue mudar? Deus pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Ouse hoje ir diante de Deus e dizer assim, Deus, eu quero mudar. Eu quero uma atitude nova. Deus te deu uma mente brilhante. Coisas maravilhosas que você sonha, projeta, alcança, corre atrás e faz acontecer. Que tal você estabelecer isso na rota, direcionar isso na rota da sua restauração, na rota de você ter uma atitude nova com Deus? Eu amo um texto em Abacuque, capítulo 2:17, se eu não estou equivocado. Confere para mim. Ainda que a figueira não floresça, é isso mesmo, pastor Ronaldo? Abacuque, projete aí para mim. 2:17. Preste atenção nesse texto. Para mim é um dos textos mais lindos da Escritura, que nos leva a pensar, a meditar no que Deus está fazendo em nossa vida. E mesmo que nada dê certo, eu vou ter a atitude correta. Ele diz assim, Abacuque 2:17. 3:17. É que eu estou traumatizado com 3 hoje. Tem momentos na vida que nada dá certo. Tem o dia mau, tem o dia ruim, tem o dia que o dinheiro não dá. Mas mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. O próximo 18 ele diz, versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Gente, pode estar tudo errado na vida, mas sabe o que? Eu vou manter a minha atitude correta. Pode estar tudo bem, mas eu vou manter. Pode estar tudo mal, mas eu vou manter uma atitude correta. Mas olha, normalmente, quando está tudo mal na sua vida, se tudo está indo mal, é um sintoma bom que você precisa fazer um ajuste das suas atitudes. Conta-se a história de um menino arteiro que passou queijo. Sabe aqueles queijos horríveis, catinguento, a gente fala lá em Minas? Passou no bigode do avô enquanto o avô estava dormindo. O avô acordou, essa casa tá fedida! Que coisa horrível! Quem que morreu aqui no meu quarto? Saiu do quarto, a sala tá fedida! Saiu para a cozinha, está tudo fedido. Saiu para o quintal, o mundo está fedido. Estamos perdidos. Você já reparou que tem momentos na vida que você está assim, está tudo ruim? Nada funciona. Normalmente, o problema está em nós. Normalmente é o queijo do nosso bigode. Ó, pastor, eu sou um cara até bom, mas a minha mulher que não presta.
ainda com a sogra que eu tenho. O livro do título é Ajuste Suas Atitudes. Teve um que comprou ali no primeiro culto e falou assim, dedica com carinho aí para mim, que é para minha sogra. O nome dela é, vou levar para minha sogra, é isso? Pastor, você não conhece a minha sogra. Meus filhos, então, meu pastor, eu estou lá para ajudar ele, coitadinho. Eu sou o presente de Deus na vida dele. Mas meu pastor não presta, minha igreja não presta, meus filhos não prestam, minha mulher não presta, nada presta. Será que você não está com queijo no seu bigode? Será que não é você que precisa de mudança? Agora escute algo. O tempo avua aqui quando a gente está se divertindo. Eu quero caminhar aqui para terminar com você te fazendo o seguinte desafio, preste atenção. Primeiro, isso não vai funcionar para você, você não vai conseguir mudar a sua atitude se você primeiro não entregar o seu coração para Cristo. Meu filho Rafael fez a apresentação desse livro e ele disse assim, um ajuste de atitude vai muito mais do que consertar as nossas ações diárias, porque ela começa numa mudança de coração. Então talvez você está aqui hoje e você está distante de Cristo. E você veio aqui hoje, você assim, está ouvindo essa palavra de maneira tão light, tão prática, direcionando você a dizer assim, Deus quer mudar hoje o seu coração. Deus quer te levar a ter uma nova atitude. E você está assim, mas eu não consigo, não vai conseguir mesmo. Porque primeiro você precisa de deixar Cristo entrar no seu coração. Você precisa de deixar Cristo mudar a sua vida. Segundo desafio que eu tenho para fazer aqui, é que talvez você está aqui hoje e você entendeu, falou, pastor, olha, eu preciso ajustar a minha atitude. Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Talvez você pense que não precise. Você já sentou com seus filhos e perguntou para eles o que eles pensam acerca das suas atitudes? Ouse fazer isso. Assim, filho, como é que você acha que o papai... Você acha que o papai trata você com má atitude? Mas não faz a pergunta com o cinto na mão. Faz a pergunta comendo uma pizza, num momento de descontração. E escute. Pergunte à sua esposa, no momento que ela estiver sentada assim, deitada no colo do seu peito aqui, você fazer um carinho nela. Pergunte a ela. Fala assim, boneca, o que você diz das minhas atitudes? O que você acha? Você acha que eu tenho te tratado bem? Ouse perguntar isso para o seu marido. Ouse perguntar isso para as pessoas que você ama e que elas sabem que podem falar a verdade para você. E talvez, ao estar ouvindo essa ministração, você já entendeu que você precisa mudar a sua atitude. Hoje é um dia que Deus estabeleceu para mudar a sua vida. Que tal você hoje começar uma aventura de se transformar numa nova pessoa? Que tal a partir de hoje você parar de sabotar a sua vida com atitudes erradas nos momentos de crise? Você entender que mesmo no momento da pior tempestade, nós temos um Cristo que vem caminhando sobre as águas aos nossos encontros. Que mesmo no momento onde nada dá certo, Deus está no controle e diz, ainda que tudo dê errado, no fim eu vou trabalhar todas as coisas para o seu bem. Ainda que você seja atacado de todos os lados, você entender que Deus não terminou ainda e que Ele tem a última palavra na sua vida e você parar de sabotar sua família, os seus sonhos, os seus projetos e entregar isso para Deus e ter uma atitude correta e deixar Deus ser Deus verdadeiramente na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os